Na sequência, nós temos uma briga aqui nessa região, onde nós temos uma tentativa vendedora para baixo, uma defesa compradora com uma nova tentativa vendedora. Se a gente observar, o preço se mantém dentro do seu período prévio, então a gente tem um inside bar aqui. Em meu contexto, uma venda na perda na mínima, visando este movimento para baixo. Se a gente trabalhar esse movimento para baixo, nós temos aí a confirmação desse pivô, um pullback na região de troca de polaridade, que é a cabeça do pivô, só que não vejo nada a ser feito. Primeiro alvo, segundo alvo é atingido de uma certa forma duvidosa, né, porque a gente não vê que é um contexto completamente feio, posso dizer essa palavra. Perde a região, onde a gente tem o preço cravando na região do terceiro alvo. Observe que a gente tem a condução das médias móveis curtas, porém a gente não tem nenhum gatilho. A gente tem candles completamente feios, né? Onde aqui a gente tem o que? Uma forte divergência com o estocástico. Se a gente olhar o estocástico mais abaixo aqui, uma forte divergência com ele. Fundo menor, fundo mais alto. Aqui nós temos também uma possível falha de fundo, onde o preço já vinha em um contexto de talvez uma cunha de fundo, né? Fortalecendo essa compra aqui. Feita a compra, é ativada, a gente não tem continuidade na compra, onde as médias móveis, mais especificamente a 20, serve novamente de resistência dinâmica, jogando os preços para baixo, perdendo a região de mínimo no dia anterior. Então a gente já tem um cenário complexo, mas a gente tem a condução, a gente tem um preço direcional, uma movimentação direcional, só que complexa, né? Onde aqui a gente podia ser traçado esse canal, o preço vem respeitando bem. Nós temos o rompimento. A gente pode fazer esse canal como uma leitura de uma possível deriva mais ampla, né? Corre o rompimento do canal, a gente tem um pullback na região. Eu não vejo gatilho aqui, apesar do preço estar acima das médias curtas, porque a gente tinha uma 50 muito próxima. Apesar disso, a gente tem um preço buscando a 50, posteriormente rompendo a 50, onde está essa região do VWAP. Nesse teste da região do VWAP, nós temos um duplo teste aqui, primeiro, segundo, onde se a gente jogar num time frame de 10 minutos, eu vi um gatilho vendedor aqui, na perda dessa mínima. Ativou, mas não houve continuidade, né? Na sequência nós temos o preço lateralizando, mas antes de lateralizar, eu havia feito esse estudo de uma possível bandeira para cima, onde o preço podia desenhar um pivô de alta, onde aqui eu vejo um ótimo gatilho. A gente tem um preço aqui acima das médias, descendo pro back nas médias, confirmando essa estrutura e fortalecendo esse contexto comprador como um todo. Pegou nossa ordem, mas não houve continuidade, onde na sequência com esse candle vendedor nós temos o preço, a gente tem um cenário aí de real lateralidade. Consequentemente, uma possível venda aqui, ocorre a perda da lateralidade, mas não há continuidade, o preço nem busca a região de mínimo no dia, onde se houvesse mais pregão, talvez buscaria, porque a gente teria aí essa nova bandeira no pós-rompimento, esse pullback com alinhamento das médias móveis curtas, com convergência, mas o pregão acabou sendo encerrado antes, e assim foi o dia de hoje no mini índice. Já no mini dólar aqui, a gente teve também uma movimentação bem direcional aqui no início do seu dia. A gente tem um preço em primeiro momento abrindo com um pequeno gap de alta, bem relevante, onde na sequência a gente já tem o preço sendo fechado. Vale ressaltar que no dia anterior a gente teve uma queda, onde o preço o preço na verdade fecha num contexto corretivo no dia anterior, abre hoje, onde o preço já negociava acima das médias. Ocorre a abertura do preço, na sequência nós temos um sidebar aqui, um sidebar comprador aqui nessa região, onde eu vejo uma viável compra aqui nessa superação, onde a gente tem essa estrutura de fato de alta aqui, né? Onde ocorre de fato uma defesa com um gatilho comprador. A gente trabalhando esse alvo, a gente tem aqui primeiro alvo do pivô, na sequência a gente tem o preço deixando um pullback na cabeça do pivô, com a agressiva continuidade compradora. Primeiro alvo do pivô, segundo alvo do pivô, terceiro alvo do pivô.
Esse terceiro alvo do pivô deu em cima da sua média móvel de 200, que seguia descendente, então a gente tem aqui uma forte média no preço, no gráfico. Não a média de fato não demonstra dificuldade, o preço não demonstra dificuldade de romper essa média. A gente tinha a condução da média de 9. Apesar desse contexto completamente direcional, a gente fica com o pé atrás em tomar alguma posição na ponta compradora devido a essa 50 fortemente descendente. Apesar disso, a gente tem um rompimento da 50 com continuidade. Eu não vejo nenhum gatilho aqui nessa operação, exceto aqui embaixo. Ocorre a continuidade, o preço chega de forma completamente esticada aqui nessa região, onde o preço se encontrava inclusive afastado da sua média de 9. A gente tem um rompimento da região de 61.8 também na perninha de baixa anterior. Nessa região que o preço já seguia respeitando esse contexto de canal, a gente pode fazer uma leitura como possível deriva, porque a gente via que o preço demonstrava certa dificuldade em romper suas máximas. Ele é deixado um forte candle vendedor aqui, seria um gatilho completamente arriscado, mas a gente tinha contexto para esse gatilho, esse contexto de sobrecompra aqui, mais essa divergência, essa deriva, a gente estaria antecipando a confirmação da deriva. Apesar disso, a gente teve continuidade, as médias curtas são rompidas, na sequência nós temos o preço deixando um teste na região de 50 ascendente, em primeiro momento serve de suporte dinâmico. Nós temos uma ignição aqui, um pequeno pullback, só que há uma fraqueza compradora, entrada de pressão de venda também. Eu vejo um gatilho vendedor aqui, visando um possível rompimento de 50, não ocorre de imediato. Nós temos uma nova entrada de pressão de compra, seguida por uma forte defesa vendedora, onde eu vejo novo gatilho vendedor aqui nessa região. A gente tinha também o preço desenhando uma possível bandeirinha de alta. Nós temos a confirmação da bandeira aqui, desse doji, onde eu vejo novo gatilho. A gente podia trabalhar esse pivôzinho de baixa. A gente tinha, seria viável essas vendas, porque o preço já demonstrou uma fraqueza na 50, e a gente tinha esse cenário livre. A gente tinha que tomar um certo cuidado com a VWAP, claro. Nós temos aí o preço confirmando aqui nessa região, deixa um pullback pós o rompimento, com a ancoragem da 9 na cabeça do pivô. Eu vejo um ótimo gatilho vendedor aqui nessa região na perda da mínima. Nós temos o preço atingindo a região do primeiro alvo, se mantém ali, onde na sequência é criado um afunilamento que no último período do dia de fato confirma um triângulo simétrico. Então a gente teve o preço aí trabalhando na região de 61.8 da alta do dia e por fim retomando a alta, mas não há nada a ser feito porque já era o fim do pregão, né? E basicamente foi isso o dia de hoje.